Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje, segunda-feira, exatamente dia 2, 4 da tarde. Ontem soltei um vídeo logo após a vitória do Vasco contra o Vitória, né? Até feio, né? Vitória sobre vitória, mas não tem jeito. Lá no Barradão, 1-0, especificamente Vitória 0, Vasco 1, que é jogo na casa do adversário. E, como sempre eu faço, né? Não escuto coletiva de técnico ou não escuto a coletiva do nosso técnico para falar. No dia seguinte, eu solto um vídeo falando sobre a coletiva do técnico, caso tenha alguma coisa interessante. E, como sempre, tem, né? O Rafael Silva pergunta, exatamente, o nosso técnico, né? O Rafael Paiva, perguntado para um jornalista na coletiva por que de uma linha com 4 atacantes. A pergunta não foi muito correta, não, porque ora o David e ora o Ryan, eles entravam, né? Ficavam por dentro. Então, em tese, não seriam 4 atacantes. Seria um rodízio de quem tentava criar alguma coisa por dentro. E é claro que não vai dar certo. É claro que não vai dar certo. E aí o Rafael Paiva disse o seguinte: a gente tentou ali entrar com uma linha de 4, mas com criação por dentro, blá 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 e tal, e o Vitória encaixou a marcação. E aí quando o Rafael Paiva fala que o Vitória encaixou a marcação, ele para. E aí a gente consegue ver que o primeiro tempo inteirinho ele aceitou o Vitória na cabeça dele, na fala dele, tendo encaixado a marcação, e o Vasco ficou parado um tempo. Esse problema de o Vasco jogar só um tempo, isso é horrível, porque às vezes a gente vem abandonando um tempo, jogando só um, e nesse um tá dando certo. E o pessoal na fala, deu certo. Não é questão de dar certo, é questão de estar errado, é um mínimo de organização e percepção. Tá ruim, troca. Vasco tinha que ter trocado ontem, no primeiro tempo ainda, quando David, Emerson Rodrigues, Ryan e Verratti, claro, não tem característica de criar nada. Inclusive, o Verratti não é o cara que vai voltar para criar. No obstante, ele está saindo muito da área, né? Então, tentou fazer alguma coisa, já totalmente errada, não deu certo, troca. E a gente perdeu um tempo inteirinho sobre isso. E não há nos jornalistas uma fome de resposta. Não há no jornalista pegar a verdade, né? Contradizer o técnico com cordialidade, com urbanidade, mas não é possível que você escute uma resposta do técnico dizendo que ele quis fazer alguma coisa e o Vitória contrapôs isso e acabou. Fica um tempo inteirinho assim. Eu lembro aí, quem não lembra, né? Lá para trás, Luxemburgo, vários técnicos aí, o Muricy trocando no primeiro tempo. Não deu certo, vamos trocar. E aí a resposta dele dizendo que o Vitória encaixou a marcação nas entrelinhas do Vasco, não combina. Isso é conversa para boi dormir. Aqui não é um canal de chegar, mais uma vitória, não sei o que tal. Não é isso que o meu canal se predispõe a fazer, em hipótese alguma. É Vasco Análise. Levar ao ouvinte aí, telespectador, também pensar, gostar de futebol, né? Gostar da estratégia. Então, por que não se mudou no primeiro tempo? É aquela máxima, né? Atura o primeiro tempo inteirinho, depois para mudar, né? E hoje a gente tem 5 alterações, não só 3. Se fosse antigamente com 3 alterações só, ok, mas são 5 agora, né? E outra coisa, no segundo tempo, ele coloca o Payet e o Jean David corrigindo isso aí, né? Tirando o Emerson Rodrigues e o Ryan. O que transparece? Ele poderia ter colocado um cara desse em cada tempo, porque o Jean estava muito bem armando as jogadas pela direita, né? Payet pelo meio e pela esquerda. Por que não colocou um em cada tempo, né? Não dá para entender isso. Se ele não tinha ninguém para colocar no primeiro tempo, se o Coutinho está fora, o Payet não está bom ainda, que coloca um cara com essas características. Não é o Ryan,
não é o David. Eles recompõem na transição defensiva para ajudar no contra-ataque do adversário e não para criar. Então esse ponto é muito importante. Eu vejo pessoas dizendo, não, mas deu certo, não sei o que, blá blá blá. Pai entrou no segundo tempo bem, Jean David bem, acabei de falar. Só achei uma extravagância do Paê naquela bola que ele pegou. Tinham 3 do Vasco contra 1 do Vitória. Ele tentou fazer o gol à la Pelé. O Jean David, que é um velocista, estava querendo a bola esticada, espetada, e ele tentou jogar de primeira, né? Paciência, perdemos ali uma ótima transição, né? Uma ótima transição. 3 contra 1, friso aqui, né? Bom, notícias dão aí que tem um suíço contratado, canhoto, habilidoso, meia. Vamos ver, né? Não saiu ainda no site oficial do Vasco. E aí tem também questões de um zagueiro, de 2 zagueiros, né? De um outro jogador. Vamos aguardar. Aqui não é um canal de oba-oba, de botar lá para ganhar like. Não é, minha proposta não é essa. Não é para ganhar visualização, é para conversar aqui com o torcedor amigo, né? Inclusive, gosto muito de receber aqui comentários e tal, respondo todos eles, porque é assim que o meu canal se predispõe a fazer, né? Uma análise da minha parte, responder análises que vocês fazem também, é muito legal, né? Bom, para fechar aqui, a tabela ontem, já falei sobre isso, né? Foi muito boa para o Vasco, mesmo o Vasco aí não vindo jogando bem, os 2 tempos, que é importante um time jogar bem dos 2 tempos, não ser dominado no primeiro e no segundo. O Vasco não dominou o segundo tempo, teve chances no segundo tempo, mas o Vitória também jogou no segundo tempo, né? Então a tabela ontem foi boa para o Vasco. O Vasco aí, ontem eu soltei um comentário errado, o Vasco está abrindo 9 pontos do Z4, ontem eu falei 7, 9 pontos do Z4 e 7 do G6, isso é muito importante. E agora temos jogos dificílimos que o Vasco talvez nem pontue, né? Flamengo, Maracanã, Palmeiras em Brasília, que a 777 vendeu o mando de campo e tungou o dinheiro, né? Fez adiantamentos. A empresa rica pegou adiantamentos para ela, né? Além do Lúcio Barbosa assinar confissões de dívida, né? A lá Eurico Miranda, os antigos, né? Uma loucura, mas é isso aí, né? Cruzeiro, parece que vai ter o jogo do Cuiabá também nesse ínterim, né? Que tem um jogo do Cuiabá, contra o Cuiabá, que não foi adiado no primeiro turno. Então é bom que a gente saiba que o Vasco tem aí partidas importantes que talvez ele não pontue, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E aí vem a mesma situação que eu falei, né? Trago essa reflexão aqui, os senhores. Dá para jogar contra Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, jogando um tempo só bem, ou jogando um tempo melhor? Nem quero dizer bem, não dá. O Vasco tem que se regular nos 2 tempos, tem que oscilar menos nos 2 tempos. Não adianta fazer um segundo tempo melhor, né? Que ele vem reiteradamente fazendo um segundo tempo melhor do que o primeiro, e contra esses times, porque no primeiro tempo vai sofrer. O Atlético Goianiense foi incompetente lá, que era para ter sido 6 ou 7 eles contra a gente. O Criciúma foi incompetente. Ontem o Vitória foi incompetente. O Furacão foi incompetente no primeiro jogo da Copa do Brasil. Denário, o cara estou para cima, ali fazia o 2-0, acabava com o jogo. Então o Vasco tem que jogar os 2 jogos, os dois tempos, né? Isso que eu venho pedindo aqui, cobrando do técnico, né? E mais perguntas incisivas de quem está lá, né? Eu sei que se fizer pergunta que soe uma afronta ao técnico, não vai participar mais dos coquetéis, não vai mais ser convidado para as panelinhas, vai ter dificuldade de entrar e fazer mais do que uma pergunta. Por exemplo, o Atenção Vascaínos faz 2 perguntas, né? Faz 4 perguntas, bota um repórter que faz 2 e depois outro repórter que faz 2. O que isso quer dizer? Aquelas perguntas, né, macias, né, legazinhas, bonitinhas, para conseguir estar sempre lá na boquinha, né? Bom, paciência. Vasco Análise, se gostou do conteúdo, dá um like aí, se inscreva no meu canal, sininho para receber notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.